Será que com a eleição do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e essa proximidade que ele demonstrou durante a eleição com Elon Musk, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes está mais próximo de acontecer? Bom, toda a internet foi bombardeada com informações desse tipo, dizendo que agora, como o presidente Donald Trump foi eleito, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estaria preocupado, porque então o Elon Musk, que é aliado de Trump, já havia realizado severas críticas através das redes sociais contra o ministro do STF, estaria já buscando a realização do impeachment do ministro do STF aqui no Brasil. Meus caros, primeiramente a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Brasil é um país, Estados Unidos da América é outro país. O Brasil é um regime político, Estados Unidos outro regime político. Aqui, pluripartidarismo. Lá nos Estados Unidos, bipartidarismo. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui como é o cenário brasileiro e, com base na legislação, na Constituição, quais são os passos para a realização de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E que um agente externo, um agente de outro país, não pode nem deveria influenciar as decisões políticas que são tomadas dentro do nosso país. Nosso país se regula pela soberania, isso está na Constituição Federal. E nós não queremos a invasão de agentes externos, estrangeiros, influenciando as decisões que são tomadas dentro do Brasil, beleza? Mas fica nesse vídeo até o final que você vai entender de uma forma bastante imparcial e neutra, sem lado, sem maluquice, como é que é o sistema e como é possível que seja realizado de fato o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal e de outros ministros, claro, se assim os membros do Senado Federal entenderem, e outras ações que podem ser adotadas aqui dentro do Brasil. A gente tem na tela então Donald Trump, que hoje, dia 6 de novembro de 2024, já foi considerado eleito para o mandato de presidente, o segundo mandato de presidente que ele vai exercer nos Estados Unidos da América e se inicia no dia 20 de janeiro de 2025, beleza? Na segunda tela nós temos aí o Elon Musk, atualmente o homem mais rico do mundo, né? Um bilionário, um influente, dono do antigo Twitter, atual X, e que, por conta justamente das restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, através de medidas que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, teve o X suspenso no Brasil, e claro, isso aí gerou uma discussão muito significativa. Inclusive, tem vídeo aqui no nosso canal, o canal do Delegado Flaviano, tem vídeo sobre isso. Se você quiser, pode estar procurando aí, entra no meu canal, pesquisa lá, Elon Musk e Alexandre de Moraes, você vai ver, tem vários vídeos sobre isso, tratando justamente sobre a liberdade de expressão, os limites ao exercício da liberdade de expressão, também a censura prévia e tal, de uma forma bastante imparcial e com base na legislação. O que eu gosto de deixar claro, e tento sempre trazer isso, é o seguinte: para mim, Flaviano, o que é importante é o respeito à Constituição, né? Então, enquanto nós tivermos uma Constituição estabelecida, fielmente estabelecida, e ela tem sido respeitada, tá bem, né? As discussões são naturais, as discussões políticas são naturais. Nós vivemos, aqui não é bipartidarismo, né, meus caros? Aqui não é direita e esquerda, não é democratas e republicanos. No Brasil é o pluripartidarismo, que é muito melhor do que um regime bipartidário. Não tenho dúvidas disso, né? É que a pluralidade de ideias e concepções políticas, isso é muito importante, né? E a gente precisa de um diálogo, de um debate a respeito de como é aplicado ou interpretada a Constituição de uma forma ordeira, sem brutalidade, sem ignorância, beleza? Então vamos aqui para a nossa Constituição. Então, a Constituição do nosso país estabelece o seguinte: isso aqui é um negócio muito fantástico, que você tem que conhecer, você tem que saber um pouco disso aqui, né? Eu sou da área da odontologia, eu sou médico veterinário, eu sou professor de matemática. Não interessa, todo mundo tem que conhecer um pouco de direito constitucional, principalmente hoje, como as pessoas se mostram interessadas em política. Você não pode falar de política de qualquer forma, né? Vendo compartilhamento, vendo foto, vendo videozinho no TikTok. Não, você tem que falar com base naquilo que está escrito. E pode ter certeza, aqui no meu canal, aqui você vai ver informação com base na Constituição e na legislação como está, sem pender lado, sem de direita, de esquerda, não. Aqui é o conteúdo imparcial, como deve ser, porque a nossa Constituição ela é imparcial. Ela é caracterizada justamente por isso, por aceitar a multiplicidade de opiniões, inclusive de religiões diferentes, né? A gente hoje, claro, nós vivemos em uma cultura que a maioria de nós somos cristãos. Eu sou cristão, por exemplo. Agora, a gente tem que entender que tem que existir a tolerância e o respeito às religiões diferentes.
ainda que não sejam as minhas. Por exemplo, vai falar, candomblé. Tem gente que diz, né? Você vai falar, fulano é do candomblé. Misericórdia, tá repreendido. Não, a gente não pode agir dessa forma. A gente não pode agir dessa forma. Fulano é do candomblé? Beleza, a salvação é individual, né? A salvação é individual. Se ele é de uma religião diferente da minha, não significa que ele tem que ser modificado para se adaptar à minha, percebe? Isso é respeito, claro. Se eu sentir no coração a vontade de tentar convencê-lo, né? De mostrar também os ideais cristãos, tudo bem, se o cara quer ouvir, mas se ele não quer, beleza, ele tem o direito de professar a fé dele, assim como eu tenho o direito de professar a minha. Né? Eu tenho o direito de falar graças a Deus, e ele tem o direito de falar, sei lá, graças a Orixá, ou Oxalá, eu não conheço a religião do candomblé, mas é só um exemplo, é só você entender como a tolerância ela é necessária, e a nossa Constituição ela consagra isso. Mas é que eu quero avaliar o plano internacional. Então, o presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos, associado ao Elon Musk, que talvez possa ser até um ministro dele, conforme algumas notícias que foram divulgadas ali, tem condições de influenciar aqui no Brasil um impeachment do ministro Alexandre de Moraes e, sei lá, retirar a cadeira dele de ministro e de outros ministros. Será que isso é possível, né? Vamos ver como é que a Constituição aborda as relações internacionais entre países. Aqui nós estamos falando dos Estados Unidos da América e Brasil, países diferentes, beleza? Então, o artigo 1º da Constituição estabelece o seguinte: artigo 1º, né? Aqui é uma coisa fantástica, que você começou a ler a Constituição, você já vai se deparar com isso aqui. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania. Meus caros, o Brasil é um país soberano. Nós estamos em um país soberano que tem os seus poderes aqui. Então tem os poderes constituídos no Brasil: legislativo, executivo e judiciário, e que desde as concepções da filosofia moderna, por exemplo, de Montesquieu, já adotam um mecanismo de freios e contrapesos, check and balance. Aqui existe mecanismos de controle de todos os poderes, de todos os poderes. A gente não pode empranhar pelo ouvido dos outros, empenhar por ideias assim, por exemplo, acabou, é ditadura do judiciário. Calma, ainda não tem ditadura aqui do Poder Judiciário. Eu te digo isso com bastante tranquilidade, com base no texto constitucional, porque ainda hoje nós estamos com base em um regime constitucional, seguindo o regime democrático de direito. Tem os mecanismos de controle, aí você pode, aí às vezes você apela, né? Você fala, não, mas não é ditadura porque os senadores estão com medo do STF. Não, aí se os senadores estão com medo do STF, não significa que é uma ditadura, significa que há uma corrupção institucionalizada, porque não deveria ter esse receio. Existem os mecanismos de freios e contrapesos. Por isso que a gente não pode enlouquecer com ideias que são vazias, que são baseadas muitas vezes em mensagens compartilhadas no WhatsApp. Aqui nós estamos na Constituição. Vamos para o segundo dispositivo. Segundo dispositivo, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esse é o segundo texto. Então, aqui há a constituição dos poderes. Então, o Brasil tem o seu Judiciário, o seu Legislativo e o seu Executivo. Os Estados Unidos têm uma forma que eles adotam lá, desde a emenda constitucional americana. Desde a Constituição americana. Então, é diferente, né? Um agente externo dos Estados Unidos não pode vir e influenciar o Brasil para a tomada de decisões, sabendo que aqui existem instituições e poderes constituídos para a solução dos próprios problemas, através do mecanismo de freios e contrapesos, beleza? Isso também é patriotismo, tá? Eu me considero patriota nesse sentido. O meu país tem que ser respeitado, né? As decisões que são adotadas dentro do nosso país, claro, exceto se nós estivermos num ambiente totalitário, que nós não estamos. Nós estamos num ambiente com base na Constituição, tendo a Constituição como nossa carta primária, beleza? Não estamos num ambiente totalitário, pode ter certeza disso. Aí lá para frente nós temos o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Só quero o primeiro: independência nacional. O Brasil é um Estado soberano e independente. Existe a independência nacional aqui, certo? Outros países não vão intervir aqui no Brasil, assim como o Brasil não vai intervir em outro país. Pelo menos não deve acontecer, com base no nosso texto constitucional, que regula a nossa vida, que regula o nosso meio e sociedade. Não pode haver isso, não pode nem deve haver isso, beleza? Então a gente entende isso. Não vai um agente externo influenciar aqui, né? Um outro país não pode influenciar aqui no Brasil a tomada de decisões por parte dos poderes. Se você falar uma ala ideológica, alguns representantes do Congresso, tudo bem que se inspire em países que dão certo, por exemplo. Então se inspire então nos Estados Unidos, porque tem
deu certo, a economia dá certo, algo desse tipo, tudo bem. O parlamento a trazer essa visão, né, para tentar aqui convencer outras pessoas a respeito daquilo que ele acredita, né? E eu tenho pessoas, parentes meus que moram nos Estados Unidos da América, e acredito, porque os parentes foram para lá em busca de condições de vida melhores e receberam condições de vida melhores. Assim como eu conheço pessoas que foram para lá também e voltaram para cá, porque não alcançaram uma satisfação individual, apesar de falar, não, a economia lá é muito melhor, mas ainda assim não quiseram ficar lá. Enfim, mas isso é a conversa para outro assunto, ou assunto para outro vídeo. Aí tá. Então, Flaviano, você está dizendo que com base na Constituição não tem como um agente externo de outro país influenciar a tomada de decisão aqui no Brasil a respeito do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É isso, não tem como. Existe um processo de impeachment estabelecido no nosso texto constitucional, meus caros, e na lei que estabelece os crimes de responsabilidade. Então a gente não pode achar que não tem, mas hoje é a ditadura, as pessoas falam, entre aspas, a ditadura do Xandão. Não, meus caros, não, existe um procedimento aqui, está previsto, começa lá na Constituição, a respeito do impeachment de um ministro do STF. O que diz o artigo 52 da Constituição? Compete privativamente ao Senado Federal. A gente vai lá para o inciso 2. Processar e julgar os ministros do STF os crimes de responsabilidade. Então, compete ao Federal, no serviço processar e julgar os ministros do STF de responsabilidade. Então, não, Flaviano, mas o ministro da Moraes praticou um crime de responsabilidade. Qual crime de responsabilidade? Bom, a gente tem que ver que estabelece quais crimes de responsabilidades pelos quais os ministros do Supremo Tribunal Federal poderão ser alvo de um impeachment perante o Senado Federal. Então diz lá a Lei 1079, que é a lei que trata dos crimes de responsabilidade, processo de impeachment e tal, ela diz o seguinte, lá no título 1, capítulo 1, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está aí na tela para você. Aí vem, quais são os crimes, né? Quais são os crimes? Artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Então você está vendo aí na tela agora, preste atenção, dá um pause e lê. Lê o que está escrito aí. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Primeiro, altera por qualquer forma, exceto por via de recurso, decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Não, Flaviano, não, isso aí a gente não consegue, porque a maioria das pessoas, como não é do direito, não compreende nem o que seria essa modificação, revogação, alteração de uma decisão já proferida, ainda que seja através da via do recurso, né? Porque a pessoa nem compreende o que é recurso. Vamos lá. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Bom, aqui seria uma hipótese a ser levantada, né? Você poderia dizer, o ministro Alexandre de Moraes pode ser considerado suspeito na causa, porque, por exemplo, nos casos em que ele julga as ações envolvendo os atos que aconteceram no 8 de janeiro. Bom, ali você pode cogitar, então, não, ele é suspeito porque ele quer ali, ele tem uma rixa pessoal ali com o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro xingava o ministro através de várias manifestações públicas, em passeatas, inclusive no 7 de setembro. Então, eles criaram uma inimizade individual. Pode ser, a gente pode considerar isso aí. Quem é que vai aferir se existe ou não? Senado Federal. São os senadores da República. Eles é que vão avaliar isso aí. Terceira hipótese aqui na lei. Essa aqui também, muita gente pode cogitar isso aqui. Exercer atividade político-partidária. Aí sim, você pode falar, não, Flaviano, o ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem agido de forma muito ativa, né, em defesa, por exemplo, dos interesses da esquerda. É o que dizem, né? Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele é de esquerda, ele é comunista, olha aí a atividade. Bom, se os senadores entenderem dessa maneira, claro, pode ser dado início ao processo de impeachment tranquilamente. Quarta hipótese, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Aqui eu acredito que não seja o caso. E a quinta questão, também é uma que é bastante levantada, é essa. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Também é levantada por muitas pessoas essas hipóteses. Então, respondendo no que nós perguntamos no inío do vídeo, o que eu perguntei e estou te respondendo agora, é justamente o fato do ex-presidente e agora presidente eleito Donald Trump ter sido eleito lá nos Estados Unidos da América para o cargo de presidente da República e ele ser associado de Elon Musk, que investiu mais de 100 milhões de dólares na campanha do presidenciável lá, isso não quer dizer que vá haver por parte de um agente externo, que é um outro soberano, a influência aqui no Brasil para a realização do impeachment ou não de um ministro do Supremo Tribunal Federal, beleza?
Essa é a reflexão que você tem que entender. Nós temos a nossa Constituição, o nosso país é soberano e os problemas que existem aqui dentro do nosso país, enquanto não estivermos em um ambiente totalitário, aí sim, porque às vezes eu estou falando isso aqui, ó, pessoal, nós estamos dentro do nosso país e os problemas de casa a gente resolve em casa. A gente não chama ninguém de fora para resolver os problemas de casa. Claro, desde que não estejamos diante de algo totalitário. É porque eu digo assim, ah, Flávio, você está falando então que você não chama ninguém para resolver os problemas de casa? Quer dizer que quando o cara agride a mulher, você não chama a polícia? Claro que não. Ah, chama a polícia sim, pô. Se o cara está agredindo a mulher, chama a polícia. Aí é um ambiente totalitário. Bom, então você está dizendo então que um agente externo não pode resolver o problema que existe na Venezuela? Não, ali aparentemente há um ambiente totalitário. Inclusive muitos países, inclusive o Brasil, nem reconheceu a eleição do atual presidente lá, que já é chamado de ditador, Nicolás Maduro. Então, são situações diferentes. No Brasil, nós estamos diante de um ambiente que não é totalitário. Nós temos uma Constituição, nós temos os poderes constituídos. Hoje você tem poder executivo, você tem poder legislativo, poder judiciário. O poder judiciário está saindo da linha, está vacilando. Ei, poder legislativo, o poder legislativo é o mais democrático, tem representação de tudo ali, meus caros. Todas as etnias, todas as cores, todas as idades, todas as religiões, todos os sexos, orientações sexuais, tem de tudo. Então o poder legislativo é o mais democrático. Isso inclusive, na filosofia moderna já se falava muito disso, né? John Locke, por exemplo, nos seus escritos, lá nos tratados sobre o governo civil, já falava que o poder mais democrático é o poder legislativo. E nós temos um poder legislativo no Brasil que pode resolver. Se o poder legislativo, se os senadores, a maioria dos senadores, inclusive tem uma maioria qualificada, aqui a gente vê, talvez uma hora, se você tiver interesse em saber sobre o processo de impeachment de forma mais aprofundada, comenta aqui, fala aqui no campo dos comentários que eu posso dar um estudo mais aprofundado para a gente sobre isso. Mas tem que ter 2/3 dos senadores, né? Então é uma maioria qualificada. Mas se essa maioria qualificada do Senado entende que há a existência de crime de responsabilidade, o ministro do STF, seja qual for ele, vai ser processado, vai sofrer impeachment, vai sair do cargo e vai ficar impossibilitado por até 5 anos de exercer outro cargo público. Beleza? Com base nessas considerações, eu espero ter esclarecido para você. Queria saber a sua opinião, lance aí no campo dos comentários, né? Com urbanidade, então vamos parar de xingar, vamos parar de chamar os outros de babaca, de idiota aqui nos comentários. Vamos na moralzinha, vamos falar com urbanidade. Comenta aqui a sua opinião, tá? Se você tem a sugestão de vídeo, pode lançar aí. A gente se vê em próximo vídeo. Valeu, forte abraço, até a próxima.